Ah, é o profissional aqui. Eu arrumei um profissional, ó, beleza? Agora tem um profissional aqui. Amém. Ah, é, se manja. Certo? Eu tenho que cumprimentar de novo, porque eu não aguento. É a terceira vez. Você tá vendo aqui que é a igreja? Você sabe o que é uma igreja? A igreja são vários dons que entram, cada um faz uma parte. Qual a mão? Na mão tem o dom de pegar as coisas, o pé de equilibrar, a perna para andar, a boca para falar. Essa é a igreja. Cada um vai ter uma função na igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Isso aí. João, eu estava em casa ontem hoje, eu mandei um louvor para a avó dele, eu cantando. É. Esse é meu neto. A Beck, é precisando de Beck aqui. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de hoje se chama Conflitos de um Salvo. Alguém tem conflito aí? Vocês acham que vocês estão salvos? Vocês vão ficar livres de conflitos? Vai ficar num mar de rosas, vivendo uma vida maravilhosa na presença de Deus, na igreja, tudo maravilhoso, não tem luta, não tem nada. Se acontecer isso, acontece. Se nós vivemos a vida dessa forma que nós queremos, na verdade, nós queremos viver uma vida dessa forma, não quer? Não queremos? Só que nós vivemos assim, isso acontece, nós ficamos frios, nós mornamos, nós acabamos esquecendo até de Deus. Nós precisamos das lutas, das guerras, nós precisamos dela. Para nós buscarmos, nós sabemos que nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos saber, eu dependo de um Deus. Eu dependo do meu Deus. Eu dependo de Jesus Cristo. Somos totalmente dependentes dele. Assim como uma criança que acaba de nascer. Se não tiver um adulto ali, não tiver uma mãe para poder alimentar ela e cuidar, ela morre. E nós somos do mesmo jeito. Nós dependemos do nosso Senhor. Sem ele nós morremos. Amém? Amém. E todo crente passa por esse conflito sem exceção. Às vezes até mais, né? Quando nós viemos para a presença de Deus, quando nós buscamos a Deus, né? Vamos no caminho certo, aí que vem as guerras. Testemunha aqui, né? Pessoal aqui que batizou hoje. A guerra que não foi esses últimos dias, essas últimas semanas. A guerra que foi para eles de estar... até chegar nessa reta final de passar pelo batismo das águas. A decisão deles de passar pelo batismo das águas causou uma luta muito grande. Infelizmente, é desse jeito. Por isso nós precisamos da igreja. Precisamos estar reunidos como igreja, porque a igreja, ela nos protege. A igreja é como uma muralha. Nós, um apoiando no outro. As orações, um orando pelo outro. É dessa forma que nós somos protegidos pela igreja. Amém? Glória a Deus. Todos nós estamos inseridos nesse contexto de guerra entre o espírito versus a carne. E Paulo, ninguém melhor que Paulo, né? Que destaca esses conflitos em 3 aspectos. Então o apóstolo Paulo, que é o que mais escreveu cartas, né? E apóstolo Paulo, o que ele falava muito nas cartas dele? Ele falava realmente aquilo que ele passava, as lutas que ele tinha com as igrejas. Acho que eu creio que será aquele que mais abriu igrejas, aquele mais que escreveu e aquele que mais passou lutas, porque o apóstolo Paulo ele teve uma vida antes de converter, antes dele na presença de Jesus, ele conhecer Jesus, ele era o quê? Ele era um perseguidor de cristão. Ele era um grande perseguidor. Ele pegava, mandava para a cadeia, às vezes até matava cristãos. E de repente Deus mudou a vida dele. Mas ele pagou esse preço, que quando ele converteu, Deus falou para ele assim, falou para um servo, né, falou assim, um servo questionou Deus, mas Paulo, isso é um perseguidor. E Deus falou para ele assim, ele não sabe que ele vai passar pelo meu nome. Assim como ele matou, perseguiu, ele vai passar muito mais ainda. A perseguição que ele perseguiu, ele vai passar muito mais. E realmente o apóstolo Paulo passou por muitas perseguições. E ele passou para a igreja, nas cartas dele, o conflito que ele teve. Porque como ele estava salvo, estava buscando a Deus, pregando a verdade, transmitindo a palavra de Deus, ele passou por grandes conflitos. Grandes conflitos. E o primeiro aspecto é o conflito entre a natureza da lei e a nossa natureza. Então o que é a lei? A lei é a palavra. Existem 2 leis, não é mesmo? Existe a lei dos homens, que é o Código Penal, que nós temos que obedecer, e existe a lei de Deus. Só que a lei dos homens, nós só obedeço ela se ela não passar por cima da palavra de Deus. Se você for num lugar, tem países aí que a lei é proibido falar de Jesus, é proibido falar da palavra, é proibido falar de Jesus. Aí se eu estiver lá nesse lugar, eu vou obedecer a lei? Não vou obedecer ela de jeito nenhum. Né? Nem que eu morra. Mas agora, temos que obedecer a lei, e está aqui a lei de Deus. No dia do julgamento, lá diante de Deus,
Vamos passar para o tribunal, certo? Todo mundo vai passar para o tribunal diante de Deus? Então vai ser aberto lá o livro da lei, né? Vai abrir esse livro aqui, ó. Deus vai, né? Esse livro vai ser aberto. Tem uma lei. Então há um conflito entre a lei, né? Entre a natureza da lei e a nossa natureza, que é a nossa natureza carnal. A lei é espiritual, mas nós somos carnais, feitos de carne e sangue, moralmente impotente perante as tentações. Então nós, diante das tentações, nós somos impotentes, porque as tentações estão aí, os manjares estão aí. E os olhos, né? Os olhos é aquele que vê e deseja. E nós temos que fazer o quê? Lutar contra esses desejos carnais. E quem somos nós? Que sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos lutar, nós não conseguimos vencer. Tanto é que sem a presença do Espírito Santo, nós nem sentimos o efeito da lei de Deus. Nem sentimos. Nós cometemos pecados e para nós está tudo certo, não fiz nada, está tudo certo, não fiz nada, não matei, não roubei, não está tudo certo. Não é isso? Mas o Espírito Santo vem para quê? Para nos revelar a lei de Deus. Na justificação, fomos libertos da culpa do pecado. Na justificação, que é a justificação de Jesus. Ele nos justificou diante de Deus, né? Através do sangue dele derramado naquela cruz por nós. E na santificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Então nós buscamos santificação, ser santos. Então quando nós buscamos a santidade, nós somos libertos do poder do pecado. O pecado já não tem tanto poder sobre nós, certo? Agora, na glorificação, que seremos salvos da presença do pecado. Somente na glorificação. O que eu estou querendo dizer com a glorificação? No momento do arrebatamento da igreja, quando for arrebatado, o que vai acontecer com o nosso corpo? Nosso corpo vai ser arrebatado e ali nosso corpo vai ser transformado. O nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Vai ser transformado e glorificado nosso corpo. Não é assim? Então, nesse momento que o corpo ficar glorificado, nós não temos mais tentação do pecado, não tem mais tentação. Não tem, acabou. Aqueles que já morreram, desde lá de Adão, que já morreram, né? Virou cinza, virou pó, virou até morrer no mar, virou terra, né? Até geminou, já fez um monte de coisa, né? Mas Deus vai fazer que ele vai juntar de novo, ele vai transformar tudo num corpo de novo. E nisso daquele corpo ele vai vir e então, ser transformado, vai ser glorificado também. Todos nós, todo o corpo que for salvo vai ser glorificado. Acabou a tentação do pecado. Mas é só ali. Enquanto não acontecer isso, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sendo tentados. Nós buscamos a santificação para nós tirar o poder do pecado sobre nossas vidas. E a santificação é todos os dias. Se um dia eu vou fazer... Se você coloca o Davi ia para a guerra todo dia, não ia? O rei Davi, o negócio de Davi está à frente da guerra, acompanhando o exército dele. Só que o dia ele falou assim, não, eu vou ficar em casa, eu vou dar um descanso hoje. Hoje eu vou ficar em casa. Para quê? Porque foi dar o descanso. Aí que deu descanso, ficou em casa, o que aconteceu? Ele cometeu o maior pecado da vida dele. Adultério, depois cometeu um assassinato. Arrebentou com a vida de Davi. Arrebentou com a família de Davi. Então, nós não podemos dar descanso. Não, hoje eu vou descansar. Não descansa. É todo dia buscando santificação. Todo dia tirando o poder do pecado sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E o segundo, conflito entre o saber e o fazer. Nós sabemos e fazemos, certo? Há uma esquizofrenia embutida em nosso ser. Sabemos uma coisa e fazemos outra. Não é isso que acontece? O apóstolo Paulo mesmo falou sobre isso. Exemplo, né? Um exemplo carnal, cotidiano. A mulher, você gosta de fazer dieta, né? Para dar uma emagrecidinha, perder uns quilinhos. Mas acontece, ela sabe que ela precisa fazer a dieta. De repente, até por questão de saúde. Quer fazer a dieta, vai lá, faz a dieta, mas a tentação de comer. Quando você fala em fazer dieta, aí a tentação aumenta mais ainda, não é mesmo? Aí aquela vontade de comer um doce aumenta 10 vezes mais. Aí você fica louco para abrir a geladeira. O louco para o supermercado. E chega no supermercado, você fica louco para comprar uma coisa, né, que é as coisas gostosas. As coisas gostosas mais engordam. Então, você fala de fazer uma dieta, é a mesma coisa. Então, você sabe que precisa fazer dieta, eu tenho que fazer essa dieta, mas a tentação é tão grande que acaba cedendo, vai lá e come aquilo. E quando você come, você lambuza, né? Já estou comendo mesmo, mas você vai lá e lambuza até. Eu tenho esse problema. Eu evito comer muito tarde à noite, porque se eu der fome 11 horas da noite, na hora de dormir,
aí eu perco a estribeira. Eu vou lá e eu como até. Aí eu vou dormir com o estômago doendo, tanto que eu como. Então eu tenho que comer tipo 7 horas, 8 horas no máximo. Eu como lá tranquilinho. E eu tenho que comer de uma forma que não sinto fome na hora de dormir. Porque se eu sentir fome na hora de dormir, aí eu sei que não posso, que essa hora não é hora de comer, aí eu vou lá e extrapolo na comida. Então é isso. Sabemos que não, pode, que não deve, mas vamos lá e faz aquilo que não pode fazer. É isso, é a nossa carne, nossa natureza do ser humano. E a mesma coisa do pecado. Não é muito diferente. Amém? O conflito entre a liberdade e a escravidão. Então, muitas vezes nós queremos ser livres mesmo, mas sem saber, às vezes, estamos sendo escravos. Sendo escravizados pelo pecado. Não basta decidir fazer algo, é preciso fazê-lo. Só a intenção não adianta. Você fala, vou fazer tal coisa, mas chega na hora, você não faz. É melhor você falar que não vai fazer, depois vai lá e faz, não é melhor? Tem uma passagem, Jesus fala isso, né? Aquele que o filho falou que ia fazer tal coisa e não fez, aí falou que não ia fazer, foi lá e fez. Né? Aí perguntou para os fariseus lá, quem que fez o certo, né? Aquele que foi lá e que falou que não ia fazer e foi lá e fez. Né? Então é essa luta, né? Da liberdade e escravidão. O pecado gera em nós tal conflito que acabamos fazendo o que não queremos e deixando de fazer o que desejamos. Então nós queremos, aquilo que nós desejamos fazer, nós não fazemos. Nós sabemos que não podemos fazer tal coisa e a tentação vai lá e acabamos fazendo aquilo que, né, o que desejamos, nós não fazemos. Somos livres em Cristo. Cristo nos dá a liberdade, mas ao mesmo tempo o pecado ainda está em nós. O pecado habita, mesmo que nós somos salvos, estamos em santidade, o pecado ainda está ali. Nós nascemos com essa natureza pecadora, de modo que fazemos o que não queremos. Existe uma diferença total entre o pecado que sobrevive e o pecado que reina. Então o pecado que sobrevive é aquele que está ali, é o pecado que nós nascemos com ele. E o pecado que reina é aquele que vive no pecado. É a grande diferença, né? Uma coisa é o fato de o pecado viver em nós. Outra coisa é o fato de vivermos no pecado. Aquele que vive no pecado, ele, né, não faz diferença para ele. Está pecando, fazendo coisas terríveis aí, mas está tudo certo, é bom, não matei, não roubei, está tudo certo. Não é isso que eles falam? Mas eu tenho uma boa notícia. Pedi para vocês abrirem o livro, lá em Romanos 7. Romanos 7, 15. Vamos ler do 15 até o versículo 25. Romanos 7, 15. Olha o que o apóstolo Paulo relatou aqui na carta dele, aos Romanos. Um negócio muito doido. Difícil de entender o que ele está falando aqui. Mas vou tentar explicar para vocês o que ele está falando aqui. Confesso para vocês, tem que ler várias vezes para entender o que o apóstolo Paulo falou nesses versículos. Romanos 7, versículo 15. Amém? Pode ler? O povo está no celular, é rapidinho, né? Mas é mais rápido no celular, né? 15. Já que você fica craque abrir a Bíblia e achar, é rapidinho. Tem dia que eu faço assim, já cai direto no versículo. Eu tô meio devagar agora para ler a Bíblia, né? Mas 11 vezes inteira, eu estou na 12ª vez. Amém? Vou ler aqui então. Vou tentar explicar para vocês. O que fala aqui, ó? Tá assim, ó, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Apóstolo Paulo falando. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O apóstolo falando que ele não faz o que prefere, mas ele faz o que detesta. Vamos entender o que ele está falando aqui. 16. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, né? Que a lei que dá o conflito nele, é a lei, né? Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo falando das lutas dele, que ele tinha. Que ele queria, ele sabia que tinha que fazer tal coisa, mas ele não fazia. Por que ele não fazia? Porque o pecado que habita nele, ele fazia aquele que detestava. Entendeu? Ele detesta o pecado. Certo?
queremos fazer o bem. Aí o que ele fazia? O pecado dominava ele, acabava fazendo aquilo que ele detestava, que é o pecado, e fazia. O apóstolo Paulo, que é um homem santo, que pregou a palavra, escreveu livros, escreveu cartas, está aqui na Bíblia, coisa, né? E ele passou tentações. Quem somos nós para não passar? Quem somos nós para não sofrer tentações? Amém? Aqui no 18, aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita nenhum bem. Pois o querer o bem está em mim. O querer. Não, porém, o efetuá-lo. O bem, eu quero o bem, mas eu não efetuo o bem. Está vendo a situação de Paulo? 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Este faço. Ele repetiu o que ele falou lá no 17. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele falou de novo. Né? O que ele faz é o pecado que habita nele, que faz ele fazer o mal que ele faz. Ó, o apóstolo Paulo falando isso, ó, você vê. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a lei que confrontava o apóstolo Paulo do mal que ele estava fazendo. Porque ele sabia que estava fazendo mal, ele queria fazer o bem, porque a lei confrontava ele. 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O prazer, ó, maravilha, eu tenho prazer nessa lei aqui, ó, maravilhosa. Mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, sei o que é errado, mas eu acabo fazendo o errado. 23 agora, né? 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Desventurando homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, ele estava prevendo o mal que ele fazia, que ele estava prevendo a morte, que ele era morte para ele. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nossa, velho, já falou, eu já estava falando, eu estou caminhando para a morte por tudo isso que eu faço. Mas no 25 ele já falou, graças a Deus, né, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele glorifica a Deus pela lei, porque a lei, ela nos revela no pecado. Porque se não existe a lei, então não tem pecado. Porque igual a lei dos homens, se não existe a lei dos homens, se não existe o Código Penal, então pode fazer o que quiser, pode matar, pode roubar, nada acontece, porque não existe lei. O que eu vou preso por quê? Não existe nenhuma lei para que eu venha ser condenado, não é mesmo? Mas também existe a lei de Deus, está aqui. Então a lei de Deus que nos condena. Mas graças a Deus, como o apóstolo Paulo disse, nós somos livres do pecado através do nosso arrependimento. Porque nós pecamos todos os dias, como ele mesmo disse, que o conflito que ele tinha, todos os dias ele se arrependia, todos os dias ele clamava pelo sangue de Jesus. Porque no momento da tentação, às vezes nós tropeçamos, nós temos que evitar, nós temos que fugir da tentação. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma fraqueza. Um é pornografia, o outro é vício de droga, o outro é vício de bebida, o outro é promiscuidade, o outro sei lá, tem tantos pecados, né? São muitos pecados. Então cada um tem uma fraqueza. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir de onde habitam esses pecados. Entendeu? O problema meu é bebida. Aí você vai passar perto de um bar? Você vai conviver com os amigos seus que bebem? Porque eles vão te fazer você beber. Porque você, eu passo, os amigos estão no barzinho, eu tenho um problema com bebida, mas eu não vou beber não, vou lá pregar para eles, mas estão no barzinho, eu vou pregar para eles lá no barzinho. O que vai acontecer? Chega lá, você começa a pregar para eles lá no barzinho, tá? De repente você senta na mesa com eles. Eles estão tomando lá. De repente começa à vontade. Aí porque eu tomo um pouquinho só, que isso, não vê não, ninguém tá vendo não. Aí você vai lá, dá um pouquinho. Depois você toma um pouquinho, você fixa um pouquinho, não fica. Daqui a pouco você tá, pronto, caiu. Igual um conhecido nosso aí que era para vender a droga. E ele foi lá querer ganhar os amigos dele para Jesus, os amigos drogados. Ele não voltou mais, porque chegou lá, ofereceram para ele, certamente na primeira vez ele recusou,
Mas com certeza ali foi assistindo, ele não foi aguentando, a tentação estava ali. O que aconteceu? Não voltou mais. Fomos atrás dele, não conseguiu trazer ele de volta. Então nós temos que fugir daquilo que nos atrai. Se o problema é pornografia, cuidado com a internet, cuidado com o celular, cuidado com o que você vai ver, aonde você vai. Vai querer pregar lá no Chico, eu vou ganhar aquelas mulheres lá para Jesus. Vai lá, você vai cair, senão você não volta mais. Então não vai ganhar, deixa outro lá ganhar elas para Jesus. Não vai, eu sei que você tem problema com pornografia, não é mesmo? Então assim vai, então, cada um de nós tem uma luta. Então nós temos que fazer o quê? Fugir, amém? Glória a Deus. Há dois opostos lutando dentro de nós. Quem decide quem ganha? Nós decidimos quem ganha. O diabo, corpo e alma. Espírito e o Espírito Santo. Então são o quê? São a tricotomia. É corpo, né? A alma, na verdade, nós somos uma alma, né? Então tem um corpo do lado e tem um espírito do outro. Aí está ali a guerra entre espírito. Eu tenho uma pregação que está no YouTube e fala a luta contra a carne e espírito, né? Então tá a guerra ali que entre o corpo, né, e o espírito, porque o corpo quer o quê? O corpo quer os desejos carnais. E quem que influencia o corpo? É Satanás, os diabos, os demônios, as setas malignas que vêm e começa, e a carne quer. É o pecado que habita em nós, nossa carne. Mas do lado também tem o Espírito, que é de Deus. O Espírito de Deus vem, e o Espírito, o Espírito de Deus que quer convencer a alma que toma decisão. Nossa alma, nosso ser, nós somos uma alma. E o Espírito está ali convencendo, não, deixa disso, vem para cá, sai do pecado. Quem que é ligado ao Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo comunica com o Espírito, e o Espírito comunica com a nossa alma. E nossa alma fica no meio. E essa guerra, quem decide? Você, eu. Nós decidimos. Nossa alma decide que lado vai vencer. Se eu vou ouvir o Espírito, se eu vou obedecer o Espírito, se eu vou obedecer o corpo, que é a carne. E você tem prazer ou paz? Então você decide, você é prazer ou paz? Porque se for prazer, a carne, ela quer o prazer. Mas e a paz? A paz quem dá é o Espírito. Amém? Apóstolo Paulo era santo, certo? Ele era santo. Pois tinha desejos e até um espinho na carne. Que espinho será que é esse, né? Não fala, a Bíblia não fala que espinho é esse. Eu fiquei pensando, que espinho será que é esse? Porque o apóstolo Paulo tinha na carne dele. Aí uma vez a gente estava conversando, né, entre o pastor, o pessoal lá, os líderes. Aí ficou tentando descobrir que espinho que era esse. Né? Um falou assim, talvez o pastor Paulo era homossexual, porque ele não casou, ele não era casado, ele não tinha mulher, não tinha nada. Só que não é homossexual. De repente ele entregou a vida para Jesus, mas ele decidiu não casar, porque ele não tinha atração por mulher, mas também por homem também não. Não sei, estou dando exemplo, não sei se é isso. Mas ele tinha um espinho, que ele lutava contra o espinho, ele pediu para Deus, tira esse espinho de mim. Deus falou assim, não, a minha graça te basta. Então ele lutava contra esse espinho. Pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade que ele tinha. Ele curava tantos, né? Mas ele não se curava a si próprio. Porque Deus, não, eu não tenho acordo para você. Porque você vai lutar contra esse espinho. Esse espinho aí é para te fortalecer. Então muitas vezes nós temos um espinho, nós carregamos um espinho na carne, que dói. E talvez um desejo, né? Talvez eu tenha um desejo ali que me atenta. E eu tenho que lutar contra o desejo. Então essa luta talvez me fortaleça. Então Deus fala assim, Deus, tira essa luta de mim, tira esse espinho da minha carne. Né? Talvez eu tenha desejo de pornografia, que é um vício igual droga. É um vício igual droga. Que o cara tem que se libertar da pornografia. Ele tem um desejo, pede, Deus, me tira essa vontade de mim. Você, minha graça te basta, lute e vença essa carne. É isso que nós temos que fazer. Então, se tem um espinho aí, se Deus não quiser tirar, amém, Deus, me ajuda aqui. Espírito Santo, me dá forças aqui para lutar e me vencer essa carne todo dia, até a volta de Jesus. Até quanto? Se demorar 50 anos para Jesus voltar, eu vou ter que lutar contra essa carne, 50 anos lutando, no doido, né? É muito tempo, não é mesmo? Mas a gente pedir força todo dia, Deus me ajuda, Espírito Santo me ajuda, Jesus me ajuda aqui, porque eu não estou aguentando. E vai aguentar sim, porque quem tem que vencer aqui é o Espírito. Em glória a Deus. Eu até perdi onde eu estava aqui. O pecado reside em nós e não na lei. A lei só o revela. Né? O pecado está nessa carne. Né? E a lei veio aqui, ó, esse livro aqui, ele veio para nos revelar o pecado.
por mais santo que sejamos, não seremos imunes. Então, se você, eu vou ser tão santo, buscar tanto presença de Deus que eu vou ficar imune ao pecado. Não vai ficar imune ao pecado. Não vai, porque o pecado vai estar ali. Só esperando uma brecha, só esperando uma oportunidade para te pegar. O diabo aí fica espreito, né? Uma hora eu pego ele. Ele fica vigiando, o diabo não dorme. E uma hora ele pega, uma hora ele até no sono. Ele consegue jogar um sonho na tua mente, um sonho ali, que você acorda até meio perturbadinho assim, e acaba fazendo uma coisa errada, né? Com o sonho, já sonhei mesmo, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer, né? E o diabo ele fica ali doidinho para te pegar. E nós temos que vigiar. É orar e vigiar, né? Pois não sabemos o dia e nem a hora. Se agrada a carne, o espírito reclama. Se agrada o espírito, a carne reclama. Então nós vamos buscar o quê? A paz. Vamos buscar a paz do Espírito Santo. Vou pegar o exemplo de José. José, um homem íntegro, o José do Egito. Que maravilha, né? Você lê o livro da história de José, você não vê um defeito dele, você não vê o defeito dele, só entregar, esse dedo duro, né? Ele era dedo duro de entregar os irmãos dele para o pai dele. Você vê lá que um defeito do José era esse, dedo duro, entregar os irmãos dele para o pai. Mas o resto não, ele passou por tentações tão grandes que ele foi, como falou o pastor Adriano falou ontem, né? Ele foi nomeado governador do Egito. Você vê, se José caísse, ele jamais seria governador do Egito. Ele ia continuar lá preso, sendo escravo no Egito. Ser tentado é pecado? É pecado? Não é pecado ser tentado. Não é. Agora eu pergunto para você, ter desejo é pecado? Depende. Porque o desejo, depende do desejo, ele é pecado. Depende do desejo, não. Porque nossa carne deseja. Ele está sempre desejando. O pecado está no ceder. Você ceder ao desejo. Porque às vezes vem o desejo, e o que eu faço? Eu já corto ele, eu já mato ele ali. Porque o desejo ele vem para o coração, aí o desejo ele entra no coração e torna pecado. Então temos que ceder. Eu pedi que vocês abrirem a palavra lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, 17. Aqui na Gálatas 5, 17 fala da luta, né, da carne contra o espírito. Gálatas 5, 17. Amém? Lá no final. É só um versículo que a gente vai ler. Gálatas 5, 17. Vou ler aqui, ó. Se não achar, só prestar atenção aqui. Tá assim. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Então, não fazer o vosso querer, porque nós queremos, a luta. A carne quer, um exemplo, a carne quer ir para balada, não é mesmo? A carne quer ir para bagunça, balada. Mas o espírito quer que você jejue, levante 3 horas da manhã e ore. Aí você vê a diferença. Então, ir para balada, divertir a noite inteira, ou ir você em jejum e levantar às 3 da madrugada e estar em oração. O Espírito quer isso. Então, você vê o oposto como é. Mesmo? Carnaval. A carne quer ir para o carnaval. Chega um carnaval, a carne está desesperada para ir para o carnaval. Como festa da carne. A festa dominada pelo diabo. Né? Algo assim interessante do carnaval. Carnaval, o que eles fazem, né? Quando o primeiro dia de carnaval, na sexta-feira, o prefeito da cidade vai lá e entrega as chaves para quem? Alguém lembra aí, quando estava no mundo? Entrega para o rei Momo. Então as chaves da cidade entrega para o rei Momo. E o rei Momo é o quê? É um demônio. Vem lá da época de Roma, dos romanos. Um deus romano. Esse deus é o deus da prostituição, o deus da orgia. Deus da orgia. É um demônio. E a chave é entregue para ele, para que ele venha reinar durante esse período de carnaval. 5 dias de carnaval. Sem ideia. O que move o mundo espiritual? E nesse dia de carnaval, o diabo ele se alimenta. O diabo ele tem poder, né? Mas o poder, o diabo se alimenta é do pecado. O carnaval é a data que o diabo mais se alimenta. Ele cria um poder ali, um poder tão grande do pecado do povo. Ele se alimenta de sacrifícios. Nós falamos hoje sobre isso, né?
Ele se alimenta dos sacrifícios que são feitos. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que fugir das coisas mundanas, das coisas do mundo, né? Essa luta que não vai acabar. Aliás, vai acabar sim, no dia do arrebatamento. Que eu acredito que estamos muito próximos do dia do arrebatamento da igreja. Eu queria saber se lá em Romanos, você está em Gálatas, volta um pouquinho, Romanos 8, versículo 1. Aqui, nesses versículos, né, nós vamos ver como nós ficamos livres do pecado, como nós nos lavamos, né? Nós lavamos nossas vestes, ficamos limpos, como nós vencemos do pecado. Amém? Romanos 8:1. Glória a Deus. Vou ler aqui. Está assim. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da tal lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus por isso. Que Deus enviou o seu Filho em forma de carne pecaminosa. Então Jesus ele veio em forma de carne pecaminosa. E ele sofreu todas as tentações, essas lutas que nós temos, Jesus também sofreu. Ele fez questão de vir da mesma forma de nós, ele precisa sentir na carne o que é a tentação. E ele não pecou, porque ele não podia pecar. Se tivesse um pecadinho, Jesus, o sangue dele não servia mais para purificar nossos pecados. E ele venceu. Morreu por nós. Amém? E nós temos que fazer o quê? Olha que interessante. Nós temos que transformar a nossa carne pecaminosa, essa carne aqui, que deseja pecar, nós temos que transformar essa carne em templo do Espírito Santo. Uma coisa é o templo do Espírito Santo, outra coisa é a igreja. Nós estamos em igreja aqui, mas nós temos um templo aqui que é só nosso, e nós transformar esse templo aqui, essa carne, em templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha habitar em nós. Para que ele venha o quê? Que ele venha nos incomodar, para que o Espírito Santo venha trazer a lei sobre a nossa mente. Que quando nós errarmos, porque nós erramos todos os dias, quando nós pecarmos, o Espírito Santo venha com a lei na nossa mente e nos incomodar. E nós sentimos incômodo. Principalmente hoje, vocês batizados, vocês vão ver agora o incômodo que vai ser agora com qualquer coisa que vocês fizerem. Qualquer coisinha. Vai vir um incômodo do Espírito Santo, você já vai lá, oh, Deus, perdoa o Espírito Santo, me lava com o teu sangue, e assim vai. Todo dia, você buscando a santidade, todo dia você se purificando, e aí preparado para a guerra, armado, tá totalmente, todo dia então, você vai estar armado para guerrear em favor, amém? Eu queria saber, para nós encerrarmos, o livro de Atos, capítulo 2, esse Atos 2 aqui é o versículo que aconteceu hoje, hoje que foi 6 pessoas batizadas nas águas, então é aqui o versículo, Atos 2, 38. Quem estava romano, só voltar aí. Vou voltar um livro anterior. Amém? Atos 2, 38, está assim. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, hoje, vocês batizaram hoje, aí, vocês já receberam os dons do Espírito Santo. E pode vir mais, são 9 dons. E tem os dons, tem o de fogo, o batismo de fogo. E eu desejo a vocês, a todos nós, o batismo de fogo do Espírito Santo. Aquele que aconteceu lá em Pentecostes. Quando o povo estava orando lá, com medo de sair, por poder de ser morto por causa de Jesus. De repente receberam o batismo de fogo ali. Aí todo mundo saiu para pegar o evangelho, todo mundo armado. E eu desejo isso para nós, para mim também.
o batismo de fogo, amém? Iniciamos como nascer de novo, né? Quando nós passamos pelas batidas das águas, nós nascemos novamente, amém? E eu desejo, né? Hoje nós nascemos nas águas, nós morremos ali, e nascemos novamente, ressuscitamos, e agora que venha sobre nós, sobre a igreja, o batismo de fogo, para a edificação da igreja. Amém? Que levante profetas aqui, que levante dons de cura, levante dons de línguas, dons de interpretação de línguas, dons de maravilha e dons, e venha sobre a igreja, para a edificação da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Convida a igreja a estar de pé, amém? Em nome de Jesus.